nosso tutorial de hoje, nosso estudo de hoje, do nossa tarde, ou manhã de domingo aqui no canal. É o dia de fazer tutorial, é o dia de estudar, de fazer desenhos, tá? E hoje, o nosso domingo, ele vai ser pra gente estudar texturas, tá? Tão importante quanto você fazer os tutoriais, tá? A gente procura muito tutorial, como desenhar uma árvore, como desenhar frutas, como desenhar paisagens, tá? Mas muito importante que além de você procurar tutoriais de desenhos completos para você estar fazendo, é você também estudar as técnicas que compõem os potenciais desenhos que você pode vir a fazer. Então, por isso, eu achei que a gente fazer esse estudo nessa tarde de hoje sobre texturas seria bastante interessante, até para a gente estar trazendo aqui para o canal, tá? Esse conteúdo mais técnico. E para além da gente estar fazendo os tutoriais, mas a gente entender os tutoriais, né? Quando a gente estiver aplicando texturas, formas orgânicas, expressão gestual, né? Essa parte mais técnica do desenho. E para começar, vamos lá. Você que a textura, provavelmente, você sabe me explicar mais ou menos o que é algo que a gente sente. Geralmente a gente pensa a textura assim como algo caraquento, né? Mas a gente não sabe dizer exatamente o que é uma textura. É um daqueles conceitos que a gente sabe muito mais na prática do que na teoria, certo? Então, teoricamente falando, uma textura é a sensação tátil que a gente tem quando a gente toca nas coisas. A gente pensa assim, uma textura é algo caraquento, mas não necessariamente. Uma textura pode ser lisa, como por exemplo a de uma seda, de uma camurça, certo? Sempre que você toca numa superfície e ela te dá uma sensação tátil, a gente está falando de textura. E no desenho, o que a gente quer transmitir ao aplicar uma textura é essa sensação daquele material, tá? Então a textura, ela traz uma sensação física, tá? Ela traz uma informação do mundo físico para o nosso desenho e a gente traduz isso através da linguagem visual. Como então que você faz uma textura, né? Eu falei o que é uma textura e como que você faz uma textura num desenho. Através da repetição de um padrão. E esse padrão, ele pode ser geométrico, e ele pode ser um padrão orgânico. Geralmente as texturas com padrões orgânicos são um pouco mais difíceis de serem reproduzidas, de serem aprendidas, como por exemplo a textura da casca de uma árvore, certo? Mas basicamente a repetição de um padrão. É muito importante também você saber que a gente aplica a iluminação na textura e que isso vai dar uma sensação de volume e profundidade ao seu desenho. A textura, ela faz parte já de uma etapa mais próxima do acabamento, certo? Da aparência final do seu desenho. Então, às vezes, você nem tem um lápis tão forte, digamos assim, uma etapa de rascunho ali bem definida, mas na hora de fazer o acabamento, você capricha, você dá tudo de si, faz uma textura caprichada, e isso já vai fazer muito a diferença no seu desenho, certo? Então, essa é a importância da textura. O que é a textura, como aplicar a textura, e a gente vai fazer isso na prática, né? Eu escolhi a madeira para a gente trabalhar, porque na semana do primeira semana de agosto foi o tema do desafio de desenho. O desafio de desenho comigo, tá? Toda semana eu lanço um tema de desenho no meu grupo do Telegram. E aí foi o tema do desafio da primeira semana de agosto. E quem está lá no grupo e quem não está no grupo também pode participar. Basta simplesmente se desafiar a fazer o tema da semana do desafio, tá bom? Então é isso, vamos colocar a mão na massa que hoje o nosso estudo é sobre texturas. A textura que eu escolhi para a gente fazer o nosso estudo é a textura da madeira, né? Como eu comentei com vocês. Principalmente porque, assim, madeira, a gente vai ter várias aplicações e também a gente poderia criar vários tipos de texturas, certo? Se você parar para pensar, né, o tronco de uma árvore é de madeira, tá? Embora a gente considere assim, quando tá fazendo o tronco de uma árvore, a textura é de tronco de árvore, né? Mas assim, aí, por exemplo, você tem a casca da árvore, se você fizer um corte na horizontal, né? Você vai ter aquela textura anelada do tronco. Aí, a madeira propriamente dita, né? Você vai ter, por exemplo, a textura de uma mesa, de uma porta, de uma casa, tá? Então, assim, tem várias maneiras de fazer textura de madeira. Então, a que eu vou escolher, digamos assim, é uma, digamos assim, mais tradicional, tá? Eu digo digamos assim porque é claro que como eu tô falando pra vocês, podem existir
mil maneiras de fazer essa textura de madeira, tá? Pode existir várias maneiras, tá? Mas a que eu vou tentar fazer é uma que eu acho que dá para fazer várias aplicações, principalmente nesse sentido que eu tô falando. Cercas, portas, mesas, casas, certo? Que é aquela madeira já mais cortadinha. E também a gente vai ver o seguinte, eu vou treinar com vocês a textura da madeira em si, certo? Mas também, se você vai aplicar, por exemplo, numa cerca, numa mesa, numa cadeira, essa mesa ela é tridimensional. Então, como que a gente faz a aplicação, né? Quando a gente está querendo representar superfícies tridimensionais. Então, vamos lá. Eu vou começar, vou pegar esse meu lápis, que ele é um 8B, já tá aqui um restinho, tá? Mais da metade gasto. Mas eu vou pegar esse 8B para garantir que vocês vão conseguir ver tudo direitinho que eu tô riscando, certo? E aí, vocês lembram quando a gente é pequeno, a gente desenha um redemoinhozinho assim no tronco das árvores, né? Que é para representar esses nódulos das árvores, da madeira, tá? Então, é essa ideia de redemoinho que a gente vai pegar, que a gente vai trazer para construir a textura da madeira. Esse redemoinho, ele tá redondinho, mas eu quero que você imagine ele nesse formato de elipse, certo? A elipse a gente tem assim, a gente tem assim, a gente pode ter assim, né? Como se fosse um círculo achatadinho, tá? Então, eu quero que você transforme esse formato circular do redemoinho para o formato de elipse. E mais, ó, se você observar, eu dou umas descontinuadas na linha, certo? Essa linha, ela não precisa ser toda certinha, toda lisinha. Você pode fazer ela um pouco mais grossa, em outro canto um pouco mais fina e ela um pouco descontinuada. Então, ó, o que eu teria aqui, se eu der uma boa esticada, ó, seria um nódulo mais ou menos assim, ó, certo? E você vê também que não é simétrico, tá? Aqui tá um pouco mais simétrico, mas conforme você for treinando, você vai passar para um formato mais assimétrico, porque isso garante a naturalidade da madeira que você está fazendo, tá? Do objeto que tem uma origem orgânica, certo? Então, tendo dito isso, o que é que eu vou fazer aqui para a gente poder visualizar, certo? Eu vou fazer a madeira em formato, fazer a finalização com lápis, certo? Uma ideia para você fazer a lápis. Depois eu vou fazer uma ideia para a gente fazer com a aquarela e depois uma ideia com o nanquim, certo? Então, a lápis, você já está vendo aqui, vou até traçar aqui o nosso espaço, para poder fazer a aplicação. Você está vendo que é bem simples, certo? E só mais uma coisa importante, né? Eu falei para vocês, aqui é a aplicação bidimensional, o estudo do formato da textura. Mas quando você for aplicar, certo? Eu aconselho que você também treine num cubo ou num paralelepípedo, num espaço, numa forma geométrica tridimensional, certo? Então, por exemplo, se eu fosse aplicar essa textura de madeira a esse formato cúbico, né? Eu começaria com o formato em si. E na medida que você vai aplicando, né, ele vai ganhando esse formato, vai adquirindo, né? Você vai entendendo como aplicar em objetos tridimensionais. Aqui, ó, a gente vai encurtar aqueles nozinhos, vai dar uma achatada. Certo? E aí agora a gente tem aqui a aplicação da nossa textura, tá? A um objeto tridimensional. Então, por exemplo, se eu for fazer uma tábua,
eu vou ter aqui, primeiro, formato do retângulo. Fechando aqui, certo? E aí, agora, ó, com o lápis, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar aqui o meu lápis B, certo? Vou aplicar ó, o lápis deitado e sem usar a ponta, ó, com essa lateral aqui do lápis, eu vou deitar no papel e vou fazer umas manchas aleatórias. O quanto mais aleatório você conseguir, melhor, certo? Fiz essas manchas, fazer um pouco aqui nas laterais. E agora, eu vou pegar o lápis novamente, 8B, e vou começar o mesmo processo, ó. Aqui agora na lateral. Vou fortalecer algumas linhas aqui do pedaço de madeira, do paralelepípedo. E tá pronta a nossa textura de madeira com lápis, certo? Se você quiser, eu fiz as manchas por dentro, nem sempre você precisa fazer as manchas. Eu gosto de fazer essas manchas por dentro para deixar com essa sensação mais aleatória, mais orgânica, certo? Mas dependendo do seu estilo, assim, do estilo que você gosta, né? Você também pode fazer sem as manchas por dentro, tá? Agora eu vou pegar o lápis de grafite vermelho para a gente poder fazer esse mesmo exercício, primeiramente com a aquarela e depois com o nanquim, tá? Quando é rascunho, eu sempre gosto de fazer com o grafite colorido, porque isso me permite, por exemplo, aqui eu não consigo distinguir meu rascunho do meu desenho final, e tá tudo bem, tá? Mas dependendo do material que você estiver utilizando, até mesmo o grafite, eu gosto de distinguir a minha etapa, o meu desenho de rascunho, do meu desenho final. Então, assim, esse é um dos usos do grafite vermelho, tá? Isso aqui não é um lápis de cor. Ele apaga mesmo, certo? Ele é um lápis grafite. E esse é um dos usos, né? Assim, tem vários usos, várias razões de por que desenhistas escolhem utilizar o lápis grafite, certo? Desculpa, o lápis de grafite colorido. Você vê assim que esse meu ele tem tanto o azul quanto o vermelho. Eu gosto mais do vermelho, tá? Mas já usei o vermelho, já usei o marrom, já usei o azul muito, né? Esse é um azul mais claro, já usei um azul mais escuro. Já vi de todas as cores, gente. Já vi verde, já vi amarelo. Eles costumam ser um pouco mais caros, certo? Pelo menos aqui em Fortaleza, que é onde eu moro. Não sei, por exemplo, pedindo online, né? De repente, ele é um pouco mais difícil também de achar. Aqui em Fortaleza, que eu conheço, só tem uma loja, uma papelaria que vende. Então, dependendo da sua região no país, você vai ter mais facilidade ou dificuldade para estar encontrando esse material, certo? E aí, agora eu vou pegar aqui o estojo da aquarela. Estou usando a aquarela de pastilha, mas você também pode usar aquela aquarela de bisnaga, certo? Não tem problema. Ou a aquarela líquida. E agora, eu vou pegar aqui um pincel chanfrado, quadrado, tá? Quadrado, mas chanfrado aqui na ponta. Se você não tiver chanfrado, não tem problema, pode fazer com quadrado. Aqui o chanfrado, às vezes, ele ajuda você a dar uma puxadinha no final. Ele já tá úmido, ele estava mergulhado na água, tirei o excesso, certo?
E eu vou começar colocando um pouco de ocre, certo? Você não quer fazer uma camada muito certinha, ó. Nota que eu dou umas pinceladas, certo? Uma pincelada mais aleatória. Tirar aqui rapidamente o excesso do ocre, ó. Novamente a cerda do pincel molhadinha, sem estar encharcada, tá, gente? Você pode molhar e tirar o excesso. E agora eu tô pegando o siena, que é um marrom mais avermelhado. E do mesmo jeito, ó, com o meu siena, eu venho aqui e dou umas pinceladas mais aleatórias, ó. Nota que eu tento deixar ainda uns espaços em branco, certo? Então, a outra dica que eu daria para você construir a sua textura com a aquarela seria você deixar uns espaços em branco. Para poder aumentar o contraste. Ó, então, dou essas pinceladas aleatórias. E agora, novamente, vou tirar aqui o excesso e pegar esse marrom mais escuro. Eu não lembro o nome dele, tá? Mas ele já é um marrom mais escuro. Depois eu coloco aqui os 3 tons que eu tô utilizando. Ó, e com ele, nota que aqui a pintura tá molhada, não tá encharcada. A gente não tá trabalhando com molhado no molhado, certo? Mas eu não espero secar para fazer essas novas camadas. Ó, e vou passando aqui, como eu falei para vocês, né? Um aleatório e respeitando o que ainda tem de branco, sem ficar muito úmido. Certo? Eu tô bem satisfeita, assim, com essa nossa construção de camada. Eu vou esperar agora ele secar mais um pouquinho, para absorver um pouco mais, para poder fazer a textura. Enquanto isso, eu vou colocar aqui do lado, ó, as cores que a gente está utilizando, que é o que? O ocre, o siena. E por último aqui, esse marrom mais escuro. Se você não tiver esse marrom mais escuro, o siena ou esse marrom mais avermelhado, é comum vir nos estojos de aquarela, tá? É menos comum vir esse marrom mais escuro. Se você não tiver esse marrom mais escuro, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui um pouquinho do seu vermelho. Eu vou misturar, eu vou até limpar aqui, porque ó, esse meu espaço aqui tá muito, muito sujo. Tirar aqui um pouco esse excesso de tinta. Tá? Não precisa tirar tudo, assim, se você quiser, muita gente prefere até limpar mesmo, deixar tudo branquinho, bonitinho, não só organizada desse jeito, tá, gente? E se você fizer só como eu fiz, passou um pouquinho da água, passou ali depois um papelzinho, um paninho, ó, não tem problema ficar um restinho de tinta ali, certo? Isso, inclusive, vai contribuir para não ficar tudo tão brilhante. Então, você vai pegar um pouquinho do seu vermelho, um pouquinho do seu verde e vai misturar, ó. Ele tá quase lá, mas ele ficou meio esverdeado. Então, pego mais um pouquinho do vermelho e misturo. Ó, e aí, a gente já vai ter um marrom mais escuro. É um marrom mais escuro do que esse? É. Se a gente quiser até que ele fique assim mais avermelhado, ó, traz um pouquinho mais de vermelho e ele vai chegando mais próximo desse marrom aqui que eu usei. Mas esse marrom, ó, a gente já tem aqui 2 tonalidades de marrom mais escuro,
que podem ser utilizadas tanto com o ocre como com o siena, certo? Então, ó. E aqui já deu uma secada. Eu vou pegar mais um pouquinho desse marrom escuro, ó, para aumentar o contraste. Você vê que eu tento dar uma pincelada, ó, pressiono e solto. Certo? Então, essa última camada que a gente fez com esse marrom mais escuro vai deixar tudo ainda um pouco mais, um contraste um pouco maior, certo? Tendo terminado assim, né? Vou esperar secar mais um pouco para continuar a fazer a textura. Então, tendo terminado essa parte da aquarela, eu vou trazer aqui embaixo o espaço do nanquim, certo? Então, do mesmo jeito, vou fazer aqui nosso paralelepípedo, né, que representa a nossa tábua. Pode ser tábua, pode ser de uma mesa, de uma cadeira, de uma cerca, né? Eu tô fazendo deitado, mas se a gente estivesse fazendo assim, em pezinho, ó, é a mesma lógica, certo? E aqui agora a gente vai fazer o mesmo processo com o nanquim aguado, certo? Aqui eu tenho um pratinho com água. Eu tô usando pratinho porque eu tô sem copinho de café. O ideal é que você use copinho de café para trabalhar com nanquim aguado, porque depois você joga fora. O nanquim, por exemplo, se você usar um godê e ele secar no godê, vai dar muito trabalho para poder tirar e às vezes nem tira completamente, tá? Então, assim, eu particularmente acho que o ideal é trabalhar com material descartável, mas pode ser na base do copinho de café, porque eu tô sem copinho de café mesmo, certo? E aqui eu coloquei mais ou menos assim o equivalente a um pouquinho mais do que a metade de um copinho de café de água. Vou colocar aqui agora, ó, nanquim. Vou pegar aqui a parte do meu pincel. Ó, dei uma mergulhada, certo? E vou trazer, quando você traz, ele já criou um tom aqui de cinza, certo? Então, vou trabalhar com esse tom de cinza. E fazer a mesma coisa que a gente fez com a aquarela, ó. A gente vai dar umas pinceladas assim, puxando, pressiona e solta, respeitando os brancos. Certo? O nanquim, gente, ele seca muito rápido. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar de nanquim, o que é o nanquim? É aquela tinta de caligrafia oriental, né? Foi inventado na China há mais de 2000 anos atrás, e é utilizado tanto na caligrafia chinesa, na caligrafia japonesa, na caligrafia coreana, tá? E ele seca muito rápido. Eu tô falando aqui, mas eu ele já secou aqui o suficiente para eu trazer mais um pouquinho, ó, que isso já vai eu criar uma nova camada, né? Já vai escurecer um pouco mais em algumas partes. Vou pegar aqui um pouquinho da tampa também, ó. E enquanto ele tá molhadinho, você tem que aproveitar, porque daí ele se expande, né? Ele fica assim com esse borradinho. Certo? Você pode dar uma ajeitadinha nos cantos, mas ele vai ficando com esse borradinho, tá? Você tem que tomar cuidado para não colocar muito e daí ele fechar de uma vez, certo? Pegar aqui mais um pouquinho do nanquim na ponta do pincel, diluir aqui nessa água e a gente vai criar um novo tom, ó, mais escuro, certo? Mas acho que vou pegar até mais um pouquinho, porque acho que esse tom a gente já tem.
trazer aqui, principalmente pro lado, ó. Pronto, ó. Agora chegou no tom de nanquim aguado que eu tô buscando. Você nota que ele, assim, tá quase preto, mas ele não tá 100% preto, certo? Ele ainda é um tom de cinza. E eu vou aproveitar aqui, ó, que ainda tá molhadinho. E aqui o pincel chanfrado vai ajudar, porque dá pra você puxar a ponta com a pontinha dele, certo? Se por acaso você não conseguir fazer isso com um pincel quadrado, você vai usar um pincel de ponta mesmo. Já acho que dá para dar uma diluída a mais aqui. Certo? E tá bom, assim, porque de repente, quando a gente for passar o nanquim mesmo, a gente não quer que, como eu falei para vocês, a gente não quer que fique muito escuro, nem que mate muito branco, certo? Pra gente poder para poder aparecer na hora de fazer a textura. Aqui tá muito empossadinho, assim, porque tá com uma pocinha, ó, eu vou passar um pouco mais o pincel para poder tirar essa poça. Então, você nota, ó, que tanto no lápis grafite, como na aquarela, como no nanquim, a lógica da base é a mesma, no sentido de que a gente vai passar uma basezinha mais aleatória, mais orgânica, certo? Para poder, a partir daí, a gente construir a textura. Aqui na aquarela, ele já tá sequinho o suficiente. Já dá para eu pegar agora um pincel de ponta. Tô secando assim um pouco com o guardanapo, porque ele tava ali no potinho com água, certo? Ele ainda vai ficar úmido mesmo que você passe o guardanapo. E aqui, ó, com esse, vou molhar só a pontinha, porque como eu tô trabalhando com pastilha, certo? Ele precisa estar assim, o mínimo de água, tá? O máximo de tinta possível. Se você estiver trabalhando com bisnaga, você vai pegar direto da bisnaga. Como a tendência ao pegar direto da bisnaga é que fique muito seco a tinta, você vai molhar a pontinha do seu pincel, mas não traz muito úmido, porque se você trouxer muito úmido, mesmo pegando direto da bisnaga, não vai adiantar muito, certo? Você tem que achar a consistência de você conseguir fazer linhas assim, certo? Ó, elas nem ficam super molhadas, tá? Mas tem água suficiente no pincel, ele também não pode ser muito seco, tem água suficiente para o pincel poder deslizar. Então, agora, ó, a gente vai trazer aqui com o pincel mais fininho, para poder fazer a textura. E daí a gente entra na mesma lógica. A gente vai fazendo os nódulozinhos. Certo? Molho mais um pouquinho. Aqui as linhas, ó, do próprio paralelepípedo, você pode dar uma recriada. E agora, aqui na parte de cima, lembra que na parte de cima a tendência é ficar mais achatadinho.
certo? E daí a gente tem aqui o nosso bloquinho de madeira construído com a aquarela. Vou tocar aqui, ó. O nanquim, gente, seca muito rápido. Só aqui em cima, que ele ainda tava um pouquinho, ó, que tava mais a pocinha, né, de água com o nanquim, mas de resto, ó, todo ele já secou, certo? Então, do mesmo jeito, eu vou secar, vou tirar o excesso de tinta desse pincel. Vou trazer aqui o meu nanquim, um pouquinho aqui para minha tampa. E aqui é o nanquim puro. Então, ó, a partir daqui, mesma coisa. Vou girar um pouquinho para ter um pouco mais de destreza, certo? Mas, ó, pegar aqui o espaço do bloco, reconstruir as linhas. Se você não tem destreza com o pincel para fazer com o nanquim, você também pode fazer essa etapa com a Unipim. Não vai ficar a mesma coisa, tá? Assim, vai ficar um pouquinho diferente. Mas você pode treinar com a Unipim, inclusive ver o efeito que vai ficar, também fica um efeito legal. E conforme você for treinando suas pinceladas com nanquim, você vai poder passar para o pincel, fazer essa finalização ou com o pincel, ou com bico de pena, ou com a própria Unipim, certo? Vai muito assim do estilo que você quer desenvolver, quer estudar. Eu, particularmente, como aluna, assim, eu gosto de estudar um pouco de tudo. Eu acho que tudo ajuda, sabe, gente? Assim, quando você ganha mais noção no material, digamos, por exemplo, na aquarela, isso não se perde quando você, por exemplo, decide aprender algum outro material. Na verdade, assim, um material ele pode muito complementar o nosso aprendizado um do outro, certo? E também, assim, tem coisas que são meio que regra para todos os materiais. Por exemplo, a construção em camadas, né? Você viu que a gente primeiro fez a camada da base, né? Para depois fazer a camada da textura em si, certo? A construção da camada, de repente, dependendo do material que você estiver utilizando, você vai do claro para o escuro, você pinta primeiro as camadas mais claras até chegar nas mais escuras, nas mais definidas, ou, por exemplo, no óleo, é o único que é o inverso, né? Você vai mais do escuro, você começa com as camadas escuras para chegar no claro. Mas isso também não é uma regra absoluta, porque tanto no acrílico, como no guache, eu já vi muita gente trabalhando com as camadas mais escuras para chegar nas camadas mais claras. E aí, ó, aqui a gente nota que o pedacinho de branco que a gente deixou, que a gente respeitou, deixou ali mais abertinho, ele faz toda a diferença na nossa textura de madeira, assim, no nosso resultado final. Então é isso, nosso estudo de hoje. Não foi um tutorial, gente, que desastre. Acabou de pingar aqui. Esqueci que eu tinha colocado um pouco de nanquim aqui na tampa e pingou. Ainda bem que eu uso aqui embaixo, né? Vocês veem que eu sempre uso esse pedaço aqui de papelão. Isso aqui, na verdade, se vocês olharem aqui bem, ó, ele é furadinho porque ele era o verso de um bloco de aquarela que eu tinha, certo? E aí, quando terminei de usar as folhas do bloco, eu peguei essa parte de trás e sempre coloco. Vocês veem que tá sempre presente nos meus tutoriais, ou quase sempre, que é justamente para poder servir de tanto para eu poder borrar aqui, ó, isso aqui tudo, né, é de tinta que vai passando das pinturas que eu faço, como, por exemplo, no acidente desse, não cair diretamente na minha mesa, certo, gente? Então, assim, só revisando, nossa aula de hoje, né, nosso tutorial de hoje foi sobre texturas, a importância de você aplicar texturas nos seus desenhos.
de você, por exemplo, a gente viu desde pegando aqui a textura de madeira, aquela coisa do redemoinhozinho, né? Pegando a outra forma geométrica, que é a elipse, a gente transformar essa textura em algo mais orgânico, bidimensional, aplicando isso a uma forma geométrica para poder a gente criar em 3 materiais diferentes, né? Aqui nesse paralelepípedozinho, que pode ser, como eu falei para vocês, né? Assim, você pode fazer no lápis grafite diretamente, você pode fazer na aquarela, você pode fazer no nanquim, certo? No lápis grafite diretamente, eu tô atrás aqui desse meu lápis, que ele... Por que eu não fiz com ele diretamente, tá? Ele é um carbono, um soft carbono, certo? Da Arte Gráfica, é uma marca portuguesa. Então, assim, ele tem uma textura, né, quando a gente risca, parecida com carvão. No entanto, diferente do carvão, que é poroso, que solta aquele pozinho, a sensação, pegando aqui nesse grafite, nesse carbono, certo? Ele tá mais para para a cera, o giz de cera, o pastel oleoso, do que o carvão propriamente em si, certo? Que o carvão, ele é bem poroso. Então, eu posso, por exemplo, eu tendo um material desse, né, um pouco mais escuro, por exemplo, eu posso continuar aqui, ó, trabalhando em cima dos contrastes desse meu desenho, que vai deixar ainda mais interessante, né? Vou deixar algumas linhas um pouco mais escuras. Um pouco mais definidas. E você pode ir brincando com os materiais nesse sentido, tá? Você pode, por exemplo, uma outra maneira de você estar fazendo esse exercício seria você fazendo toda a primeira camada assim, na aquarela, a parte da base, e na hora de fazer as linhas, você fazer com o nanquim, né? Essas linhas assim dos nódulos, elas vão ficar ainda mais destacadas, certo? Então, assim, essa brincadeira com os materiais, ela pode ser feita de várias maneiras, certo? Eu acho até que dá pra gente fazer rapidinho aqui um quarto modelo. Ó, eu vou usar 3 marcadores, 3 a 4 marcadores diferentes, certo? Esses tons de pele, mas que também são tons amadeirados. Vou começar do tom mais claro, se você, por exemplo, gosta de marcador. Se você nunca ouviu falar de marcador na vida, eu gosto de chamar marcador de canetinha chique. Marcador, ele é como se fosse uma canetinha, gente, mas ele é translúcido, certo? Você vê que ele é transparente, diferente da canetinha tradicional. Ele tende a marcar menos, deixar aquelas linhas de marca quando você vai riscando com a canetinha, que fica bem marcado. Ele tende a deixar menos ou nenhuma marca, dependendo do marcador, da marca que você utilizar, do seu marcador, certo? E aqui, ó, tô fazendo a mesma coisa, aquelas nossas linhas, né? Aquela nossa base mais puxada, respeitando os brancos, certo? Pegando aqui, eu acho que esse aqui é mais claro, não tenho certeza, apesar de, não, ele é mais escuro, então nem vou botar muito dele, não. Eu vou usar ele para fazer as minhas linhas finais. Mas vou pegar esse aqui, ó, que parece ser mais um, não, também tão escuro quanto. Eu achei que ele tava mais pro siena, tá? Mas tudo bem. Pegando aqui, ó, e vou experimentando. Como ele já é muito fechado, o que eu vou fazer, ó? Vou trazer um pouco mais desse mais amarelado. Certo? E agora, com esse daqui, que é o meu marcador mais escuro, vou fazer nossas linhas finais. Você vê que as minhas linhas, ó,
como eu falei para vocês, elas ficam um pouco interrompidas, elas são um pouco tremidas, para dar essa sensação mais orgânica, certo? E aqui, ó, a gente faz o nosso redemoinhozinho, passando aqui por cima, ó, acaba que vai virar uma mancha de onde está essa parte mais escura. E a gente tem aqui também nossa madeira, né, feita a partir do marcador, certo? Em termos de estética final, são 3 estéticas diferentes, mas seguindo a mesma ideia, a mesma base. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, né, dessa aula. Na verdade, isso está mais para um estudo do que para, né, assim, a gente não está fazendo aqui um desenho propriamente dito, mas a gente está estudando, preparando, né, para quando a gente for desenhar a nossa casa. Ó, meus dedos tudo sujo de nanquim no final. Mas quando a gente for desenhar uma casa, uma cadeira, uma mesa, uma cerca, qualquer coisa que a gente possa aplicar, a gente está... A textura de madeira, a gente está aqui fazendo nosso treino, nosso estudo. E esse momento de estudo, né, ele é muito importante no desenho. Às vezes a gente acha que desenhar é só, eu tenho aqui um tutorial, eu tenho aqui um tutorial de fazer uma cerca, por exemplo. Eu vou lá e faço a cerca, eu vou lá e faço a mesa, né, eu vou lá e faço a casa. Mas esse momento de preparação, em que você estuda os elementos do seu desenho, e você estuda os materiais para você saber qual que você gosta mais, qual que no final combina mais com o desenho, com a mensagem que você está querendo transmitir através do seu desenho, é tão importante quanto o desenho em si, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo você no próximo domingo, no próximo tutorial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para ver mais vídeos como esse. Deixa nos comentários o que você achou, sugestões para os próximos tutoriais, certo? Todo domingo a gente tem esse mão na massa de desenhar, de fazer tutorial, de estudar desenho. Mas toda quarta-feira a gente também tem o Boneco de Palito, que é a série semanal aqui. Quarta-feira, 8 horas da noite, a gente conversa sobre assuntos relacionados ao desenho, certo? Então é isso, um beijo e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos.